Nasci em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1991. Em 2004, aos 13 anos de idade, mudei com minha mãe e meus irmãos para o Vidigal, na zona sul da cidade. Destaco esses lugares e essas datas para dizer que, às vésperas do lançamento de O Sol na Cabeça, meu primeiro livro, a ser publicado em março pela Companhia das Letras, posso afirmar que a gênese dos 13 contos foi o choque provocado por essa mudança. Era tudo diferente. O jeito de falar, de brincar na rua, as regras do futebol, os dribles de corpo, as pipas, a música, o ritmo das pessoas, o volume dos gritos, até o sol parecia queimar de outra forma. Eu ficava no meio, tentando me adaptar, fazer novos amigos, e ao mesmo tempo sentia saudade, queria voltar para Bangu, para minha rua Araruama, onde todo mundo que conhecia e eu conhecia todo mundo. Passei toda a adolescência nesse trânsito. Às vezes voltava a morar com meus avós em Bangu, passava uns meses e depois voltava para o Vidigal, normalmente no verão, sentindo saudade da praia. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho, ok? Sobre O Sol na Cabeça do Giovanni Martins, tá bom? Giovanni Martins, ok? Bom, o sucesso desse livro aqui é de fato muito reparável, tá bom? Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre O Sol na Cabeça, só que antes, tá bom? Deixa eu dar um avisozinho, ok? Nesse domingo, agora, né? Pra falar a verdade, esse domingo dessa semana, enfim, ok? A gente conversou um pouquinho sobre o Capote e outras histórias, ok? Eu vou deixar o link desse videozinho aqui no cards, ok? Ou aqui, eu não sei exatamente onde é o local certo. E lá embaixo na descrição do vídeo, ok? Assistam lá esse vídeo porque deu muito trabalho. Foi mais de 30 minutos falando sobre esse livro aqui magnífico, ok? Então eu vou deixar o link dele lá embaixo. Agora conversando sobre, né, O Sol na Cabeça do Giovanni Martins, que é um livro que, como eu tinha comentado para vocês, né, o sucesso é quase irreparável, né, isso. A gente tem logo aqui na capa, tá bom? O novo fenômeno literário é brasileiro vendido para 7 países. Aqui tá 7 países, só que eu vi em algumas revistas aí, em algumas entrevistas com o autor, que foi em 8 ou 9 países exatamente. Enfim, ok? Eu sei que é um sucesso muito grande, até porque, né, o sucesso desse livro aqui vem sendo colocado desde 2018, né, isso? E eu, de fato, fiquei muito curioso como leitor, né, amador, aí fiquei curioso para saber o porquê esse livro aqui, ele é tão, tá em muito voga, vamos colocar assim, ele tava com um sucesso muito grande. E, de fato, né, fui atrás, li, e eu vou mentir pra vocês, né, eu gostei, ok? Só que tem um problema. o primeiro conto desse livro, né, que é o conto mais aclamado, vamos colocar assim, né, é o conto a qual todos os leitores gostam mais, né, que é um conto chamado Rolezinho, tá bom? Não me agradou tanto assim. Eu gostei da temática do conto, tá bom? Eu me identifiquei na temática. Quer dizer, eu não me identifiquei puramente dito, mas eu meio que percebi que teve ali, o tema foi muito colocado. Eu gostei do tema, mas eu não gostei propriamente de todo o desenvolvimento do tema nesse conto. Apesar de ser o conto que o público mais gostou, então eu não sei o que deu em mim, tá bom? Mas depois que eu terminei o primeiro conto e eu fui para os outros contos em si, eu li os outros contos, eu não minto pra vocês não, eu gostei verdadeiramente do livro, né? Eu tinha comentado lá no que eu estou lendo que o primeiro conto tinha me decepcionado, mas os outros contos acabou me conquistando de uma forma ou de outra. Apesar de não ser contos, sei lá, magnificamente incríveis, tá bom? São contos que de uma forma ou de outra a gente percebe um certo embasamento, né? O autor realmente ele vai contar numa entrevista, né, em que viveu ali nas 3 favelas, tá bom? Ele teve a experiência de ir em 3 favelas, né, e de contar pra gente. Então ele fala até numa entrevista a qual eu li, que é muito difícil passar isso dentro da literatura, muito difícil passar isso para a literatura, mas mesmo assim ele tentou, ok? E ele fala também numa entrevista nessa questão de gírias, né? Porque aqui, minha gente, tá bom? A gente vai encontrar muito palavrões, muitas gírias, tá bom? Porque aqui apresentando a realidade do Brasil em si, do Rio de Janeiro, então a gente vai encontrar-se muitas gírias mesmo, vocês não estão entendendo, ok? E eu fico imaginando como foi, né, lá nos exteriores em si, como foi que essa gíria ficou, né? Porque é muita gíria, entendeu? A gente percebe que o conto se prolonga ali e
há uma certa oralidade, entendeu? Ele quis manter, né, ele conta lá numa entrevista, né, que quis manter o oral sem perder meio que a essência do livro, entendeu? Da escrita mesmo. Então ele fala que quis manter a oralidade mesmo, né, essas palavras soltas aí mesmo. E a gente percebe que quando a gente lê esse conto mesmo, é como se tivesse alguém contando pra gente, entendeu? E os contos desse livro mesmo, tá bom? Abordam várias coisas, né? Quando você para pra pensar que o autor desse livro aqui, ele é muito jovem, entendeu? A gente percebe nas entrevistas, né? Tem uma entrevista com ele em Pedro Bial, tá bom? Onde a gente percebe que ele é muito jovem, ok? Ele é muito jovenzinho. E ele vai abordar aqui nesse livro, tá bom? Temas como tráfico de drogas, tá bom? Vai abordar a polícia do Rio de Janeiro, tá bom? Como funciona isso, né? E a gente entra em contato com a realidade aqui mesmo, tá bom? Aliás, com a realidade a qual o autor colocou aqui. E bate muito bem, tá bom? Então a gente vai encontrar vício também, vício independentemente do que seja, tá bom? Vamos encontrar toda a sociedade também, as críticas e a construção de um indivíduo nesse meio, tá bom? Então a gente pode ter também uma visão até naturalista desse livro, né? Em que o meio torna o indivíduo, tá bom? É quase isso, tá bom? Tem um conto nesse livro que se chama Roleta Russa e a gente vai perceber nesse conto mesmo, né? O desenvolvimento de um garoto, né? Quando ele entra em contato ali com armas. E o conto se chama Roleta Russa e é um conto muito bem construído, na minha opinião. É um conto que fala sobre isso, com um garoto entrando em contato com uma arma na primeira vez. E a gente percebe como ele se sente, né? Como ele vê aquela arma. Nesse conto mesmo, tá bom? De maior sucesso do autor, vamos colocar assim, né? O chamado Rolezinho em si, onde vocês vão perceber que muitas pessoas gostaram mesmo desse conto. A gente percebe o que? A história dessa turma de amigos, tá bom? Que pretende meio que ir pra uma praia, pra uma orla, né? Curtir ali meio que um arrastão, tá bom? E isso é muito comumente na minha cidade, eu moro no interior e eu entro em contato muito com isso aqui nessa cidade, vocês não estão entendendo. Então assim, tá bom? Ele tá ali e ele fica com a vontade meio que de fumar maconha, entendeu? De sair dali mesmo, de ir pra casa, vamos colocar assim. Só que a gente tem que lembrar que o reforço da polícia ali é muito grande, né? O reforço em que a polícia está ali é muito grande. Então meio que ele vai ter problemas de ir pegar essa maconha ou de ir pra casa. Porque, adivinha só, porque o reforço da polícia é muito grande. E não só para baixar também, né? A polícia está meio que pegando ali as pessoas que estão sem identidade, entendeu? Ela quer ver a identidade ali do indivíduo. E aí a gente vai ter complicações, tá bom? É um conto que a gente percebe que o tema é muito comumente, até porque, por exemplo, tá bom? Aqui na minha cidade tem alguns arrastões em si. E quando acontece esse meio de festa, né? A qual vamos colocar em tempo de eleição, né? Eu vivo numa cidade pequena. Então aqui em tempo de eleição em si, né? O prefeito arranja uma forma meio que de agradar ali, vamos colocar o público, né? Enfim, acaba meio que prometendo festa e toda aquela coisa e cumpre em um certo momento, vamos colocar assim. Essa festa é colocada na cidade, às vezes até arrastão, e assim, é muito grande o arrastão. Então a gente percebe realmente que isso aqui tem tudo a ver com a realidade do Brasil mesmo. Tem um conto chamado O Cego, tá bom? E é um conto interessante, onde tu vai ter esse seu Matias, tá bom? Que nasceu cego, e a gente vai perceber à medida em que o personagem acaba ficando solitário, tá bom? E em um certo momento da vida, né? Então é o seguinte, ok? Ele vai meio que se aproximar ali de um garoto e eles vão criar de fato um pacto até interessante, né? Uma amizade até interessante. Só que essa amizade meio que vai colocar ali o seu Matias em drogas, vamos colocar assim. Aliás, não que ele seja forçado a ir em drogas. E é o seguinte, ok? Quando ele tá em contato ali com esse amigo mesmo, tá bom? Eles vão meio que fumar maconha, vão ficar até vendo a lua ou algo do tipo, entendeu? É um conto interessante esse conto, O Cego, tá bom? A gente percebe que à medida que os contos se aproximam mesmo, os temas vão ser muito repetitivos, tá bom? E isso dá para perceber claramente, ok? Mas não deixa de ser um livro muito realista. Agora, entrando em contato mesmo com a crítica mesmo, ok? Eu vi muitas pessoas, quando eu fui entrar em contato aí na internet sobre esse livro, né, para ver se as pessoas estavam lendo e o que tinham comentado a respeito, teve algumas pessoas em si que eu não sei se foi no Scooby, mas que queriam comparar esse livro, tá bom? O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, com o Rubem Fonseca, tá bom? Eu tô lendo, tá bom? Em breve a gente vai conversar sobre o próximo livro do autor, tá bom? Enfim, que é o Romance Negro. E é o seguinte, minha gente, não tem lógica, entendeu? Querer comparar o Giovanni Martins com o Rubem Fonseca. São qualidades literárias completamente diferentes, né? A qualidade do Rubem Fonseca é uma qualidade
é muito superior, tá bom? Não minto pra vocês, mas, ok, a qualidade também do Giovanni Martins no Sol na Cabeça também é muito legal, porque ele tem ali o quesito muito próprio de abordar ali a realidade do Rio de Janeiro mesmo. Só que ele faz isso sem papas na língua. Não que o Rubem Fonseca não faça isso sem papas na língua, é mil vezes, eu recomendo mil vezes você ler um conto do Rubem Fonseca para tentar entender essa realidade, para ver de fato ela, né, nos Prisioneiros, na Coleira do Cão, ou em qualquer outro livro aqui, que eu já li boa parte dos livros de conto do autor, e tem resenha aqui no canal. Eu recomendo mil vezes você ler esse livro, devido à qualidade e toda aquela coisa, mas eu também não deixo de recomendar o livro Sol na Cabeça, que é um livro bem interessante também, tá bom? Mas assim, não comparem, tá bom? Rubem Fonseca, que também representa a realidade ali do Rio de Janeiro, com o Giovanni Martins, tá bom? São qualidades totalmente diferentes, tá bom? E é isso, ok? A gente termina por aqui a resenha. Fica a indicação de um livro de contos pesado, ok? E assim, é pesado quando a gente para pra pensar que realmente acontece. Tudo que tá aqui, tá bom? Você vai parar pra pensar, vai fazer merda, isso acontece mesmo, entendeu? E é pesado, são temas pesados mesmo, né? Abordar drogas, tráficos, violência, entendeu? Violência em diferentes formas é pesado, tá bom? E a forma em colocar isso na literatura, tá bom? Também vai ser um pouco difícil, porque você não pode poetizar isso, né? Quer dizer, você até pode, mas quando você quer fazer, que nem o Giovanni fez aqui, né? Dar esse conteúdo intrínseco mesmo, ó, é assim que acontece mesmo. Você não pode poetizar, você não pode querer colocar ali uma coisa que não tem, tá bom? E é realmente isso que acontece no Brasil e não tem como discutir, tá bom? Eu acho esses contos bem interessantes para gerar debates a respeito aí desses assuntos bem importantes que devem ser discutidos, tá bom? Violência, tráfico e tudo mais, ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal caso seja novo, ativar o sininho também, isso é muito importante, ok? E dar o seu joinha, ok? Comentar embaixo também, não sei se eu falei, mas tudo bem. E nos vemos no próximo vídeo, até lá.